Já pensou no que acontece quando a nossa vida como a conhecemos se encerra? Apesar de toda a ciência avançada, muitos de nós ainda nutrem a crença de que algo subsiste após a morte. Em 2014, lá no Reino Unido, o pessoal do The Telegraph fez uma pesquisa e adivinha só, quase 60% dos entrevistados disseram acreditar que alguma parte de nós continua de alguma forma após morrermos. Nos Estados Unidos, uma nação com forte influência cristã, em 2015, o pessoal do Pew Research resolveu perguntar para a galera o que eles achavam sobre o que acontece depois da morte. Adivinha o que aconteceu? Uma galera expressiva, cerca de 72%, acreditava que existe um céu, aquele lugar onde as pessoas que viveram vidas exemplares são recompensadas eternamente. E olha só, 54% dos adultos americanos compravam a ideia de que o inferno existe, onde quem teve uma vida ruim e não se arrependeu, leva uma punição eterna. Com todas essas reflexões na mente, seja bem-vindo a este vídeo do Curioso Arretado. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para fazer parte do nosso esquadrão de notificações. Muitos de nós pensam nas possíveis realidades após a morte, imaginando paraísos celestiais ou, ao contrário, temendo castigos eternos por não seguirmos os princípios éticos de nossas religiões. Mas vamos começar com uma visão científica e investigar o que ocorre em nosso corpo quando a vida se esvai. Médicos costumam declarar o óbito quando o coração para de bater e a atividade elétrica no cérebro cessa. É o que chamam de morte cerebral, o fim da linha, embora aparelhos médicos possam manter as funções vitais por um tempo. A morte cardíaca é outra possibilidade, onde o coração para de bombear sangue. Curiosamente, pessoas que enfrentaram a morte cardíaca e voltaram à vida frequentemente relatam ter consciência do que estava acontecendo à sua volta. Alguns falam de uma luz brilhante durante experiências quase mortais, mas suponhamos que ultrapassemos a luz e entremos no terreno da morte biológica, o ponto sem volta, onde a vida como conhecemos simplesmente desaparece. Agora, vamos abordar as partes menos agradáveis deste processo. Depois que a vida abandona o corpo, os músculos relaxam, inclusive o esfíncter, fazendo com que qualquer refeição recente siga o caminho natural. Gases aprisionados no corpo podem escapar, causando um odor desagradável. Em alguns casos, os homens podem até experienciar ereções após a morte. Para mulheres grávidas, um fenômeno raro chamado parto no caixão pode acontecer, onde gases no abdômen forçam o recém-nascido a sair. À medida que o corpo se livra de seus conteúdos, sons audíveis podem sair da boca à medida que o ar se esvai. Enfermeiros e pessoas que trabalham de perto com corpos falecidos relatam ter ouvido gemidos e resmungos, o que pode ser perturbador. Em certos casos, se alguém morreu de bruços, o sangue pode se acumular na parte inferior do corpo, resultando em uma ereção. Com a falta de circulação sanguínea, o corpo começa a esfriar, um processo chamado de algor mortis, até igualar a temperatura ambiente. Rigidez cadavérica se instala em 2 a 6 horas à medida que o cálcio invade as células musculares. Sem fluxo sanguíneo, as células começam a se decompor, permitindo o crescimento de bactérias e iniciando o processo de decomposição. Embora possa parecer que cabelos e unhas continuam a crescer, é a pele se retraindo que dá essa ilusão. A pele fica frouxa, bolhas podem aparecer e a putrefação começa à medida que bactérias e micro-organismos se alimentam dos restos. O resultado? Um cheiro que não dá para descrever. Gradualmente, tudo o que é macio se transforma em líquido, enquanto ossos, cartilagens e cabelos permanecem intactos. Quando você é enterrado, a decomposição já está bem avançada. Embalsamamento e sepultamento podem retardar esse processo. Mas se o corpo for deixado exposto, pode liquefazer em cerca de 1 mês, servindo de alimento para insetos, larvas, plantas e animais. No subsolo, pode levar de 8 a 12 anos até que reste apenas o esqueleto. E depois de cerca de 50 anos, até mesmo os ossos se tornam parte da terra. A taxa de decomposição varia devido a inúmeros fatores. Agora, enquanto algumas pessoas relataram experiências de quase morte repletas de visões vívidas, outras as descreveram como um abismo de vazio, desprovido de consciência ou pensamento. Isso nos leva a reflexões filosóficas sobre a natureza da alma.
O filósofo francês René Descartes acreditava na separação da alma do corpo, uma noção compartilhada por muitas religiões. Friedrich Nietzsche introduziu o conceito de eterna recorrência, sugerindo que toda a existência e energia no universo perpetuamente se repetem. Você vive a mesma vida repetidamente. Isso não o faz querer viver sua vida atual ao máximo? Estabelecendo paralelos com o budismo, a roda de Samsara postula que todas as almas iniciam um ciclo após a morte, embora não seja a mesma vida exata. A reencarnação, semelhante ao déjà vu, oferece a possibilidade de libertação desse ciclo por meio da iluminação, alcançando assim o nirvana. Então, o que nos reserva após o término de nossas funções corporais? As portas celestiais do paraíso, talvez? Ou será que nossa alma é uma ilusão passageira, desviando nossos pensamentos da insignificância cósmica e da futilidade existencial que às vezes sentimos em nossa existência terrena? São perguntas que não podemos responder definitivamente, mas adoraríamos ouvir suas opiniões. Compartilhe seus insights nos comentários abaixo e, como sempre, permaneça conosco. Não desista ainda. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.